mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia, Pai, nós te adoramos neste lugar. Graças te damos por Jesus, pelo sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz, morrendo em nosso lugar para nos dar vida, nos trazer a tua salvação, nos trazendo paz, alegria, a saúde. Ele se fez maldição em nosso lugar para que fôssemos benditos. Ele se fez enfermo em nosso lugar para que andássemos em saúde. E nós te damos graças pelo teu amor, Pai. Te damos graças pelo teu cuidado. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu sacrifício naquela cruz em nosso favor. Nós recebemos a tua vida. Nós recebemos o teu sacrifício. Nós reconhecemos e nos rendemos a ti para te servir, para te adorar. E te agradecemos pela tua palavra que será ministrada aos nossos corações. Doce Espírito Santo, fala aos nossos corações, nos dá entendimento. Eu peço Espírito de sabedoria e de revelação no teu pleno conhecimento, que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados e venhamos compreender a tua vontade, compreender a tua palavra, Senhor, e entender tudo aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós nesta noite, neste lugar, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Boa noite, porque eu não falei. Você pode sentar, amém? Aleluia, obrigado, equipe maravilhosa. Deus é bom, amém, irmãos? Aleluia. Vocês estão bem? Graças a Deus. Aleluia. Algumas pessoas me perguntaram sobre a minha esposa. Ela não está aqui hoje. Hoje é a formatura dela do francês. 4, 5 anos estudando francês. Hoje é a formatura dela. Então ela já foi para o local e daqui a pouco eu vou sair correndo que eu vou lá prestigiá-la. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Ei, você pode continuar estudando, viu? Crescendo, melhorando, aperfeiçoando. Você que é jovem de 18 anos, você que é jovem de 30, você que é jovem de 40. Não para de estudar, não. Aleluia. Continue crescendo, se aperfeiçoando. Amém? Eu quero falar sobre algo que nós temos falado esse ano, sobre aquilo que nós falamos, amém? Amém? Então tá bom. Sabe, eu quero chamar a nossa atenção, nós já falamos sobre isso, mas a importância daquilo que sai da nossa boca. Eu acho tão interessante quando a gente olha na Bíblia, a gente olha a palavra de Deus, quantos textos falam da importância daquilo que nós falamos, sabe? E a gente precisa ser muito cuidadoso naquilo que sai da nossa boca, o que nós falamos, como nós falamos, precisamos ter cuidado. E eu vou ler rapidamente, como é um tema que nós já estudamos algumas vezes, eu quero ler alguns textos e vou convidar você a abrir a sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 10, verso 19. Provérbios 10, 19, eu vou ler na versão NTLH, diz assim: quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. Quanto mais você fala, mais está perto de pecar. Você já viu aquelas pessoas que falam de vez em quando, falam uma besteira, falam o que não deveria, porque às vezes de tanto falar, falam o que não deve. E a Bíblia diz que quanto mais a gente fala, a gente está perto de pecar. Mas diz assim, mas o sábio controla a sua língua. E Provérbios do capítulo 12, eu quero que você abra comigo, amém? Provérbios capítulo 12, a partir do verso 13. A NVI diz assim, Provérbios 12, 13. O mal se enreda no seu falar pecaminoso, mas o justo escapa do aperto. Ou seja, a palavra está querendo dizer para mim e para você que o mal se enreda no seu falar pecaminoso, mas o justo escapa do aperto. Ou seja, a depender daquilo que nós falamos, a depender de como nós falamos, nós podemos nos colocar em aperto, nós podemos nos colocar em situações difíceis. E aí, às vezes, a gente sofre alguma situação e tende a dizer, são problemas na minha vida, ou quer dizer assim, o diabo está nervoso, está trazendo problema, mas nem sempre, irmãos, às vezes é aquilo que nós falamos, ou como nós falamos, de uma maneira indevida.
E a Bíblia nos alerta a respeito disso. A Bíblia nos alerta da maneira de como nós falamos. O verso 14 diz assim: cada um se beneficia do fruto da sua boca e do trabalho das próprias mãos recebe a recompensa. Cada um se beneficia do fruto da sua boca. Sabe que é o fruto da sua boca? Aquilo que sai da sua boca produz um fruto. Aquilo que sai da minha boca produz um fruto. Agora a minha pergunta para mim e para você: que tipo de fruto nós temos produzido? Será que temos produzido frutos de bênçãos? Será que temos produzido frutos de maldição, frutos de problema? Então é importante a gente atentar para aquilo que nós falamos. No verso 3 de Provérbios capítulo 13, só adiante, vai um capítulo para frente. Provérbios 13, 3 diz assim: quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais destrói a si mesmo. Amém? Sabe, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós falamos. A Bíblia diz: quem fala, cadê aqui? Quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida. Sabedoria, irmãos, nós temos que ter sabedoria. Muitas vezes nós podemos trazer problema no ambiente de trabalho por aquilo que nós falamos. No ambiente familiar, com aquilo que nós falamos, podemos gerar conflito, gerar confusão. Mas a palavra de Deus nos incentiva, nos estimula a termos sabedoria, a termos cuidado com aquilo que dizemos. E diz assim: quem fala demais destrói a si mesmo. Será que não temos entrado em confusões, problemas por causa daquilo que nós falamos? Será que não temos magoado pessoas com aquilo que nós falamos? Nós vamos ver um texto lá mais à frente que há um poder naquilo que nós falamos. A Bíblia diz que há poder naquilo que sai da nossa boca. E aí aqui no capítulo 15 ainda de Provérbios, você vê que eu estou lendo um pouco mais rápido, mas vários textos em Provérbios diz: a resposta calma, ou algumas versões dizem a resposta branda, desvia a fúria, ou desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. A palavra branda desvia o furor. Sabe que a gente precisa ter a sabedoria no relacionamento conjugal, por exemplo. Quantas vezes a gente não feriu o nosso cônjuge por aquilo que nós falamos? Quantas vezes fomos ríspidos, grosseiros com o nosso cônjuge com aquilo que nós falamos? E não adianta dizer assim: ah, mas ele falou primeiro comigo, ou ela me falou desse jeito ou daquele outro. Mas a palavra nos ensina, irmãos, que a resposta branda desvia o furor. A resposta branda, ela vai trazer um ambiente de calmaria. Se um dos cônjuges está nervoso, está agitado, talvez até agressivo na sua palavra, talvez seja o momento de eu e você falarmos mais baixo, termos mais cuidado com a palavra que vai sair da nossa boca. Ah, mas ele me ofendeu. Quando nós temos a palavra, irmão, somos nós que agimos. Quando nós temos a palavra, somos nós que agimos. Eu lembro que eu falei domingo passado, foi domingo passado? Foi, né, dia 7, nossa confraternização. E eu lembro, na época, assim que eu cheguei à igreja, o Verbo da Vida, há alguns anos, e como minha esposa comentou, acho que eu comentei também domingo passado, um período que nós tivemos, a gente chegou a quase se divorciar. E aí voltamos, estamos ali trabalhando, reconstruindo o casamento, o relacionamento, e eu sentei para ouvir a palavra de Deus a respeito da palavra, a Bíblia, e eu comecei a ouvir e entender a respeito de amor. E aí eu comecei a trazer aquilo para dentro da minha casa, trazer aquilo para a minha forma de viver, a minha forma de falar. Irmãos, quando a gente atenta para a palavra de Deus, nós vamos ver ela falar a respeito de amor, a falar a respeito de perdão. E sabe, a demonstração do amor não depende necessariamente do outro, mas é uma decisão minha e sua de amar o próximo. É a minha decisão e a sua decisão de amar o seu cônjuge. E aí existiam problemas, conflitos que eu tinha com minha esposa, que eu passei a não ter, porque eu passei a considerar aquilo que a palavra de Deus diz a respeito de amor, a respeito de mansidão, porque talvez ela me trouxesse uma palavra ríspida e a minha
a minha reação automática fosse querer dar uma resposta dura. E aí a minha resposta dura ia suscitar ainda mais, talvez maior ira sobre a vida dela, deixá-la mais nervosa. E eu comecei a entender isso, e eu comecei a tomar muito cuidado. E às vezes aquele momento que você sabe que a pessoa fala alguma coisa que, se você responder, vai gerar um conflito. E aí eu me lembrava do que a palavra de Deus diz, e eu respirava, me acalmava, e não respondia, ou respondia com uma resposta branda. Amém? Da mesma forma ela, porque às vezes quem errava era eu, no sentido de ter uma palavra, uma ação mais grosseira, mais forte, e ela se aquietava, não falava, não respondia, ou me respondia de uma maneira mais branda. E aí nós fomos reconstruindo o relacionamento, entendendo que a maneira de falarmos é importante. A maneira como nós falávamos um com o outro era de extrema importância, e começamos a demonstrar esse amor, esse zelo um com o outro. Mas esse relacionamento, essa forma de falar, irmãos, envolve toda a nossa vida, como nós falamos com nossos filhos. Porque existe talvez uma maneira firme de você falar e corrigir o seu filho. Mas não necessariamente essa firmeza quer dizer grosseria, quer dizer uma violência, uma palavra dura. Existe um cuidado que a gente precisa ter no relacionamento com colegas de trabalho. Porque ao depender daquilo que nós falamos ou como falamos, nós geramos um ambiente de inquietação, de instabilidade, um ambiente ruim. E aí talvez você vai dizer, esse lugar é ruim de trabalhar. Não, talvez ruim seja a sua boca. As palavras que estão saindo da sua boca, as palavras que estão saindo da minha boca, têm criado um ambiente pesado, um ambiente difícil. E a Bíblia está falando sobre isso, a Bíblia está nos ensinando sobre isso. E aí diz assim, na continuidade do verso 2, a língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. A língua conciliadora é árvore de vida, mas a perversa esmaga o espírito. Amém? A palavra de Deus, irmãos, ela é muito séria quanto a essas coisas. É por isso que eu gosto de falar, a Bíblia ela é o manual do fabricante. Deus é o fabricante. E é um manual de conduta para a minha vida e para a sua vida. Hoje nós estamos falando, a Bíblia vai falar sobre amor, perdão, casamento, criação de filhos, sobre finanças, sobre a maneira como nós falamos, sobre a maneira como nós nos comportamos. A Bíblia é um manual para mim e para você. E hoje esse manual nos fala a respeito da maneira de falarmos. Amém? E aí, Provérbios 18 e 20. 18 e 20. Abre lá, por favor, nesse texto. Provérbios capítulo 18. Verso 20. Eu gosto muito desse texto e ele é muito claro, muito direto comigo e com você. E a gente precisa entender. Provérbios capítulo 18, a partir do verso 20, diz assim: do fruto da boca o coração se farta. Ou seja, a nossa boca ela vai produzir um fruto. Sabe, eu sei que existem muitos treinamentos, coaches que falam sobre isso, e falam sobre a neurociência, a forma de se comportar, de falar, de se expressar, que vai gerar resultados, mas a Bíblia já fala a respeito dessas coisas. Aquilo que você fala, como você fala, vai produzir um resultado na sua vida. E a Bíblia diz assim, do fruto da nossa boca, do fruto da boca, o coração se farta. Do que produzem os lábios, ou seja, os nossos lábios estão produzindo algo. Do que produzem os lábios se satisfaz. E eu gosto de fazer essa pergunta para mim e faço para você hoje. Qual o fruto a minha boca tem produzido? Qual é o fruto que a sua boca tem produzido? Um fruto de amor, de conciliação, de paz? Ou é um fruto amargo, que tem trazido dano à sua casa, à sua vida, à sua família, ao seu ambiente de trabalho, à sua igreja? E ele disse assim, na continuidade, verso 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Palavras têm poder. Diga comigo, palavras têm poder. E a Bíblia fala isso, irmãos. A Bíblia fala isso. A morte e a vida estão no poder da língua.
Há sim um poder. Sabe, nós temos o poder de levantarmos os nossos filhos e dizer: filho, você não se saiu bem na sua prova, mas deixa eu lhe falar, foi um erro seu, foi um vacilo seu, mas fique tranquilo, você é esperto, você é inteligente, você vai fazer a outra prova, você vai passar, você é capaz, você consegue. Ou a gente tem o poder de dizer assim: menino, tu só vive para isso, mas tu é burro, hein? E destruir uma criança. Destruir uma criança, um futuro de uma criança, com palavras pesadas, com palavras danosas. Nós pais temos que ter muito cuidado, muito zelo na educação dos nossos filhos, irmãos. Muito zelo com aquilo que nós falamos para os nossos filhos, para as nossas crianças. Porque há um poder, não é falar por falar. Não existe, sabe, eu falei, foi o modo de falar. Não, a Bíblia diz que há um poder na nossa língua. E como nós temos usado esse poder para construir ou destruir alguém? Como temos criado os nossos filhos, como tem sido o nosso cuidado. Deixa eu lhe falar, você, vez por outra, vai ficar nervoso com seu filho. Vez por outra, você vai ficar irritado com alguma coisa que ele fez, que desobedeceu pela enésima vez que ele fez. Mas controle a sua língua. A Bíblia diz que o sábio controla a sua língua. Sabe, há um poder naquilo que sai da nossa boca. Há um poder naquilo que nós falamos. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Sabe o que você tem falado sobre o seu futuro? O que você tem falado sobre o seu futuro? O que você tem falado sobre a sua casa? Pessoas que maldizem o seu ambiente de trabalho. Essa empresa é uma bagunça. Essa empresa é uma zona, nada presta, nada funciona neste lugar. Sabe que você é responsável por gerar um ambiente agradável ou não dentro do seu trabalho. E deixa eu te falar, a gente não pode abrir a nossa boca para maldizer o ambiente, o local onde nós trabalhamos. Ah, pastor, mas é porque você não conhece o lugar que eu trabalho. Deixa eu lhe falar, você precisa abençoar esse lugar que você trabalha. E se não está satisfeito, você vai procurar um outro lugar para trabalhar, mas não vai abrir a sua boca para amaldiçoá-lo. Não vai abrir a boca para amaldiçoar o seu ambiente de trabalho, para amaldiçoar a sua escola, irmãos. Nós temos um poder, a Bíblia diz que morte e vida, nós precisamos gerar vida através daquilo que sai da nossa boca. Nós precisamos gerar vida através daquilo que nós falamos. É necessário considerar, irmão, se isso não fosse importante, se isso não fosse verdade, não estaria na palavra de Deus. Deus não estaria nos ensinando, não estaria nos orientando a respeito disso. E muitas vezes aquilo que nós temos experimentado é resultado daquilo que temos falado. A Bíblia diz: o semeador saiu a semear, e a semente é a palavra. Que tipo de semente você tem lançado? Que tipo de semente você tem lançado sobre a sua vida, falado a respeito da sua vida? Talvez você olhe o seu filho e você fala assim, pensa, vou dizer assim, nossa, o bichinho é, com perdão da palavra, o bichinho é burrinho. Não entende isso, não entende. Guarde esse pensamento longe do seu filho. Jogue esse pensamento fora. Mas começa a abençoar a vida do seu filho. Meu filho é uma bênção, meu filho é inteligente, meu filho consegue, meu filho é capaz. Ah, ele é o das piores notas. Começa a falar, meu filho vai ter as melhores notas. Ah, isso é místico, é mágico, é neurociência. Irmãos, é a palavra. A Bíblia diz, o que bem a utiliza come do seu fruto. Comece a comer um fruto bom. Comece a gerar um bom fruto a respeito do seu filho. Comece a gerar um bom fruto a respeito do seu casamento. Comece a gerar um bom fruto a respeito da sua casa, da sua família. Sabe, irmãos, eu valorizo muito, 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 muito a palavra de Deus. Eu tenho uma pegada muito forte assim em relação a casamento. Eu sei que não foi Deus que trouxe problema no meu casamento, para me ensinar nada. Mas já que eu errei, minha esposa errou, a gente quase se separou, mas a palavra de Deus nos alcançou e fomos restabelecidos, restituídos. Então eu creio que Ele nos usa para exaltar essa palavra e mostrar a importância dessa palavra
E o que reconstruiu o meu casamento foi atentar para a palavra de Deus, e principalmente para aquilo que nós fazíamos, como nós agíamos e como nós falávamos um com o outro. Aprendi mais a respeito de perdão, a respeito de amor. O amor é paciente. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13. Eu gosto desse texto. O meu foco não é falar sobre isso hoje, nem sobre casamento. Aleluia. Mas eu quero essa noite exaltar a palavra de Deus. Nos estimular a atentarmos para a palavra de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus, que Ele é poderoso. Aí, 1 Coríntios, no capítulo 13, ele começa assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Aí vai lá para o verso 4, diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aí continua: o amor nunca perece. E aí segue o texto. Sabe, dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, precisa haver palavras de amor, manifestação de amor. O amor precisa sair da nossa boca para com o nosso cônjuge, para com nossos filhos, para com os nossos familiares. A palavra que sai da nossa boca precisa ser uma palavra que produz mansidão. A palavra mansa desvia o furor, desvia a ira. Amém? Mas eu quero avançar ainda nessa linha, falando disso. Quero que você abra 2 Coríntios capítulo 4, verso 13. Esses textos foram apenas para nos lembrar aquilo que a palavra de Deus nos diz a respeito do que falamos. Diga comigo: existe um poder naquilo que eu falo. 2 Coríntios, no capítulo 13, capítulo 4, verso 13, é esse nosso painel que nós temos ali. Ele diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Olha só, a Bíblia vai relatar, vai falar algumas coisas, alguns espíritos, inclusive fala sobre o espírito de medo. Não é verdade? E a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, não deu-nos espírito de temor, mas de poder e de moderação. E o apóstolo Paulo aqui na carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, ele diz: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, diga comigo, espírito da fé. Como está escrito, eu criei, por isso é que falei. O apóstolo Paulo está dizendo: ei, eu falei porque eu criei em algo. Primeiro ele creu em alguma coisa, depois ele falou. E aí ele diz assim: também nós cremos, por isso também falamos. Sabe, existem coisas que nós estamos desejando, coisas que nós estamos crendo em nosso coração, com base na palavra de Deus, mas que nós precisamos falar. Amém? Essa instrução veio ao nosso coração na virada do ano, 24 para 25, e o Senhor nos conduziu, tocou o nosso coração de falar sobre isso, de colocar esse texto como o nosso texto base para esse ano 2025. Criei, por isso falei. A Bíblia diz, abra sua Bíblia em Evangelho de Marcos, no capítulo 11. Evangelho de Marcos, no capítulo 11, verso 22. Vamos abrir a partir do 22. De novo, por que eu comecei falando desses textos sobre a palavra, sobre aquilo que sai da nossa boca? Para que a gente possa entender que há um poder naquilo que nós falamos. E Jesus, nesse Evangelho de Marcos, no capítulo 11, ele falando aos discípulos, ele disse, a partir do verso 22, respondeu Jesus: tenham fé em Deus, eu lhes asseguro, eu lhes garanto, ou verdadeiramente, algumas versões dizem verdadeiramente,
que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. O próprio Jesus, nesse texto, irmãos, Jesus estava caminhando com seus discípulos, e em um determinado momento a Bíblia diz que ele sentiu fome, e aí ele viu uma figueira que estava cheia de folhas e deveria ter frutos. E aí ele chega e a figueira não tem nada, não havia nada. E aí ele disse: nunca mais, nunca jamais ninguém coma nenhum fruto de ti. Vira as costas e vai embora. E aí segue viagem com seus discípulos a Jerusalém. 3 dias depois, ele volta, retorna com seus discípulos. E aí Pedro, observador, ele diz: mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Como diz assim: eita Jesus, não é que aconteceu mesmo aquilo que o Senhor falou? Aí foi quando Jesus disse, nesse verso 22. Eu vou ler o verso 21, diz assim: Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. E aí Jesus respondeu: tenha fé em Deus. Ou algumas versões dizem: tenha a fé do tipo de Deus. Em verdade vos digo que se alguém disser, aí Jesus ele pega pesado. Ele é tão enfático nisso que ele não fala: olha, se você disser para uma figueira, se você disser para a goiabeira, não, Jesus ele vai logo, ele pega mais pesado e diz: olha, em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, se você disser isso para o monte e não duvidar no seu coração, mas crer que vai acontecer aquilo que você diz, tudo o que você diz será feito. Olha só como Jesus disse. Ele poderia ter dado o exemplo, mas Pedro, ele poderia ter falado: Pedro, deixa eu te falar, eu sou Jesus, Pedro. Se liga, cara, eu sou Jesus, eu sou o Filho de Deus, poderoso nessa terra. Mas ele não, ele disse: olha, ele em vez de ficar dizendo assim, sou eu que faço, ele diz: ei, vocês podem fazer isso também, mas depende de ter fé. E aí ele disse: olha, tende a fé em Deus. Tende fé em Deus. Sabe, quando nós falamos sobre isso, que vamos falar, nós não estamos falando de um poder que sai de mim mesmo. Não é um poder que eu tenho por si só, mas é um poder que veio por meio de Cristo Jesus. E é por isso que ele nos ensina. E ele diz: olha, tende fé em Deus. Primeiro você precisa crer. A sua fé, a minha fé, precisa estar estabelecida no Senhor. E ele disse: tenha fé em Deus. E aí ele diz: em verdade eu vos digo que se alguém... Ele não diz assim: se Jesus disser, eu que sou Jesus, eu digo. Ou ele diz assim: olha, se o pastor disser. Se ele disser não, se o presbítero disser. Não, se o padre disser. Ele falou: se alguém, tem alguém aqui? É para você e para mim. Nós só precisamos crer, mas ele disse: olha, se alguém disser a este monte, ergue-te e lance-te do mar, não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser. E aí ele não diz: não, nesse caso aqui de figueira funciona. Não, ele diz assim: tudo o que disser lhe será feito. Sabe, a gente precisa entender, irmãos, que há um poder naquilo que nós falamos. E é claro, é óbvio, é evidente que a nossa base não é a nossa capacidade, não é de mim mesmo, mas a minha fé em Deus pode produzir esse tipo de resultado. E aí é o que o apóstolo Paulo disse, como está escrito, ele está citando um texto de Salmos, amém? Quando ele diz assim, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Ele está citando um texto de Salmos. Aí ele diz, também nós cremos, e porque nós cremos, nós também falamos. O que você tem falado nesse ano de 2025? O que tem saído da sua boca nesse ano de 2025 sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre as suas finanças? O que tem saído da nossa boca tem extrema importância, tem relevância na nossa vida. Por isso o Senhor nos trouxe esse texto para esse ano, como um texto-chave para as nossas vidas, a respeito daquilo que nós estamos falando. O que tem saído da nossa boca. E sabe que é possível identificar uma pessoa, às vezes o nível de fé, se ela está andando em fé ou não? Quando você fala com uma pessoa, e aí, irmã Graça, está tudo bem?
Pastor, tá indo, né? Tá. Ou quando a pessoa fala assim, eu tô indo aí como Deus quer. Quando a pessoa fala assim, estamos indo como Deus quer, você já pode olhar, se você tiver intimidade com ela, você fala, tá não, filho, tá não. Se você estivesse andando como Deus quer, você não estava nesse desânimo todo, não. Porque uma pessoa que tem a fé, uma pessoa que está andando com o espírito da fé, ela tem ousadia para crer. Ela tem ousadia para crer, irmãos. E fé, isso que dá para a gente voltar lá nos conceitos de fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Fé não é você estar firmado naquilo que você vê. É o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova daquilo que não se vê. Está lá em Hebreus 11:1. Então, uma pessoa que está andando em fé, ela não vai dizer assim, e aí, como é que vai ser 2026? Vamos ver aí, né? Espero que seja melhor, pelo menos melhorzinho do que esse ano do 25, porque 25 está faltando fé, está faltando crer. Aí um pode dizer assim, pastor, mas é porque você não está vendo o que, é que eu estou passando na minha casa. É porque você não está vendo o que, é que eu estou passando na minha vida. Aí eu posso falar assim, não, é porque você está falando errado. Porque a fé, a Bíblia diz, ela crê, fala, para depois ver. Isso é fé, irmãos. Às vezes as pessoas falam, não, eu tenho fé em Deus. Não, com fé em Deus vai acontecer. Mas aí você fala assim, não, com fé em Deus, esse ano eu vou comprar minha casa. Vou comprar minha casa, com fé em Deus. Aí amanhã sai um jornal, a notícia no jornal. Caixa Econômica eleva os juros em meio ponto. Ixi, agora não vai dar não. Ixi, aumentou, já estava no limite, agora aumentou e pesou, agora que não vai. Onde é que está a fé? A fé faz com que nós não nos movamos por aquilo que nós vemos. Aí talvez alguém incrédulo diz assim, pastor, mas é lógico, se a pessoa está com um orçamento, com juros de 6%, aumentou para 6,5%, o orçamento não vai dar, isso é coisa lógica. Mas a Bíblia diz que nós andamos por fé, não pela lógica. A fé não é lógica. A lógica, pela lógica, uma figueira não ia secar só porque uma pessoa disse, nunca mais ninguém coma fruto de ti. Nós andamos pela fé, e a fé manifesta o poder de Deus, irmãos. E nós precisamos entender isso. A Bíblia diz que pela fé os mundos foram criados. Aquilo que Deus criou foi pela fé. Quando Ele disse, haja luz, haja divisão do dia e da noite, foi pela fé. E essa mesma fé foi a fé que Jesus disse em Marcos 11:22. Tende a fé de Deus, ou tende fé em Deus. Essa fé foi dada a mim, essa fé foi dada a você, e nós precisamos saber aquilo que sai da nossa boca, precisamos andar pelo espírito da fé. Eu creio, por isso eu falo, esse ano vai ser poderoso, esse ano vai ser grandioso, esse ano as minhas contas serão pagas, esse ano os meus filhos vão crescer, vão avançar. Nós precisamos ter ousadia em Deus para falar, ousadia em Deus para crer. A Bíblia diz que, às vezes as pessoas não acreditam nisso ou naquilo, mas a Bíblia diz que o Evangelho é loucura para os que estão perecendo, é loucura para aqueles que não acreditam em Deus, mas a Bíblia diz que é poder de Deus para aqueles que creem. O Evangelho de Deus é loucura para o mundo, para os que perecem, mas é o poder de Deus para aqueles que creem. Então, para mim e para você que estamos crendo na palavra de Deus, ela é poderosa para transformar toda situação. Essa palavra é poderosa para transformar tudo aquilo que está à nossa volta. Não é olhando aquilo que nós estamos vendo. Porque Jesus, ele foi a visitar Lázaro. E disseram, Jesus, corre aqui que Lázaro está doente. Corre aqui que Lázaro está doente. E aí ele chega naquele lugar, 3 ou 4 dias depois. Jesus, agora, em 3 dias que o cara morreu. E Lázaro era amigo dele. Aí Jesus disse, vamos lá onde ele está. Aí ele olha e falou, tira a pedra. Não, Jesus. Estou parafraseando, amém? Não, Jesus, tem 3 dias aí que está fedendo, o negócio está feio. Tira a pedra, rapaz, Lázaro dorme. Jesus está de brincadeira. Ele morreu, Jesus. Tem 3 dias que ele está morto, enterrado aí.
E Jesus disse, ele dorme. Ele falou, tira a pedra, rapaz, tira a pedra do túmulo. E aí ele fala, Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz que Lázaro veio. Mas aquilo que era natural dizia, ele está morto e está enterrado. Ele está morto, está sepultado, mas Jesus via a manifestação do poder de Deus naquele lugar. E aí ele disse, tira a pedra e Lázaro vem. Sabe, Jesus nos ensina na sua palavra, irmãos, Jesus ele não precisava fazer nada disso que ele fez, os milagres que ele fez aqui. Mas ele fez para nos ensinar como nós devemos nos mover, diga comigo, pela fé. Ele fez para que nós pudéssemos entender a vontade de Deus, porque ele falou assim, eu faço o que eu vi o meu pai fazer. Com a mulher do fluxo de sangue, ele estava passando, ensinando a palavra, e de repente a Bíblia diz que uma mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia. Ela já tinha gasto todos os seus recursos, todo o dinheiro que ela tinha com os médicos. Mas diz que ela veio a pior. E aí a Bíblia diz que a mulher, ouvindo falar de Jesus, ela se aproximou, diga comigo, ela ouviu e creu. A Bíblia diz que a fé, vou abrir um parêntese, a fé ela não vem por você orar, Senhor me dá mais fé, me dá mais fé, me dá mais fé. Tem até uma música que canta assim, aumenta a minha fé, não tem? Não é assim não. Às vezes as pessoas cantam tal, mas não prestam atenção. A Bíblia não diz que a fé vem por orar. Senhor, nos dá mais fé. A Bíblia diz que quando nós recebemos Jesus como Senhor da nossa vida, nós recebemos uma porção de fé. Mas a fé ela aumenta por ouvir a palavra de Deus. Está lá em Romanos 5,17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E nesse contexto a Bíblia diz que aquela mulher ouviu falar de Jesus. E aí Jesus passando, ela se aproxima com muito medo, porque uma mulher naquela época com fluxo de sangue, ela era considerada uma mulher impura. Não podia estar no meio da multidão. Mas ela de forma ousada, a fé nos leva a ter ousadia, amém? Ela de forma ousada, ela se aproxima e toca na roupa de Jesus. E Jesus para e diz, opa, peraí, quem foi que me tocou? Aí os discípulos, ô Jesus, a multidão está te apertando de todos os lados, como é que o Senhor vem perguntar quem é que te tocou? Claro que um monte de gente te tocou. Aí Jesus disse, eu senti que de mim saiu virtude. Foi um toque diferente, não foi um esbarrão. Não foi as pessoas espremendo. Jesus disse, eu senti que de mim saiu poder. E aí a Bíblia diz que aquela mulher, cônscia do que havia feito, ela olha para Jesus e fala. Ela conta o que aconteceu. E a Bíblia diz que aquela mulher, quando tocou as vestes de Cristo, ela sentiu que ficou livre daquele mal. Só que, olha só, qual foi a resposta de Jesus para aquela mulher? Ela olhou e disse, minha filha, vai, a tua fé te salvou. O próprio Jesus disse, não, é claro, irmãos, entenda que nós sabemos que esse poder veio de Deus, esse poder se manifestou através de Cristo Jesus. Mas ele não diz assim, olha, minha filha, deixa eu te falar, porque eu sou poderoso, que eu tenho uma energia positiva saindo de mim, eu tenho muito poder, aí eu te curei. Não, ele disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Diga comigo, fé. Aí a fé fez com que aquela mulher tivesse uma atitude. Mas a Bíblia também que a fé faz com que nós falemos. Nós cremos e por isso também falamos. E aí eu chamo a sua atenção para aquilo que você falou durante todo esse ano de 2025. Talvez você olhe, talvez você perceba e fala, fui meio incrédulo. E aí, irmão João, como é que estão as coisas? Ih, rapaz, tá ruim, tá difícil, tá cansativo, tá pesado. Eu acho que esse ano não vai dar bom não. Quantas palavras saíram da nossa boca? Ou será que a gente saiu e falou assim, esse ano vai ser bom, esse ano vai ser poderoso, esse ano vai ser maravilhoso, eu vou andar em paz, eu vou andar em saúde divina. O que tem saído da nossa boca é um fruto que nós temos provado, irmãos.
Mas independente daquilo que nós andamos o ano de 2025 todo falando, temos o ano de 2026 que pode ser modificado. A nossa forma de falar, a nossa forma de crer precisa ser mudada e precisa ser externada. Eu criei, e aí fiquei pensando nisso. Eu criei e fiquei meditando nisso. Não, a Bíblia diz, eu criei, por isso eu falei. Quando você crê, você precisa falar. Sabe, eu creio na restauração da minha casa, eu creio na restauração do meu casamento, eu creio que minha esposa me ama, eu creio que meu marido me ama, eu creio num relacionamento mais intenso com meus filhos, eu creio em um ambiente de paz e alegria na minha casa. Eu creio em uma porta de trabalho sendo aberta, eu creio em uma promoção no meu emprego. Agora, deixa eu lhe falar uma coisa, a respeito de certas coisas, como por exemplo um trabalho. Se você estava esperando, você precisa crer, vou colocar o exemplo, você é um vendedor. Pai, eu acredito, pai, eu declaro, esse ano eu vou vender mais, esse ano eu vou vender mais clientes chegando na minha loja, mais clientes chegando no meu trabalho, mais clientes chegando, vou vender mais carro, vou vender mais roupa. Amém. Creia, fale, mas deixa eu falar para você algo, existem algumas coisas que você e eu podemos e precisamos fazer. Exemplo, sou um vendedor. O que eu tenho aprendido mais sobre vendas? Quanto eu tenho crescido a respeito de vendas? O quanto eu tenho aperfeiçoado o meu trabalho, o meu conhecimento na minha área de trabalho? Sabe por que fé, irmãos? Não é você sentar assim, eita, esse ano eu vou vender muito, meu irmão. Aí assim, mas todo mundo lá trabalhando, se esforçando. Não, vou ficar aqui porque eu estou crendo, eu aprendi sobre fé e vou falar. Pai, obrigado, porque vai chegar cliente. Vai chegar cliente para mim. Não é deitado eternamente em berço esplêndido não que vai acontecer, irmãos. Você precisa crer, mas você precisa se capacitar. Deus quer ver o seu interesse, o seu cuidado, o seu zelo com a sua profissão, com o seu ambiente de trabalho. E aí você vai crer em coisas grandes. Aí você fala assim, pastor, então, se eu usei uma técnica, eu aprendi mais sobre venda, eu estou vendendo porque eu tenho mais técnicas. Mas quantas pessoas têm mais técnicas e não conseguem vender? Por causa de uma crise no mercado de trabalho, por causa de uma crise na área que ele trabalha, que ele atua. Então a técnica por si só não vai garantir a sua venda. Mas você e eu não podemos ser negligentes, irmãos. Não podemos ser um profissional irresponsável e colocar as coisas para Deus, eu estou crendo, Senhor. Eu vou chegar mais tarde do meu trabalho, vou sair mais cedo e o Senhor, eu creio que o Senhor vai se mover a meu favor. Não é assim não. Porque às vezes as pessoas acham que podem levar qualquer tipo de vida, podem ser levianas na sua profissão, no seu ambiente de trabalho, e Deus vai abençoar. Deus também é um Deus de justiça, viu? Enquanto existem pessoas se capacitando, se preparando, se esforçando mais para ser melhor, para ser mais excelente, aí um filho de Deus acha que Deus vai passar ele na frente de todo mundo. Não, eu sou filho de Deus. Aí Deus vai preterir aqueles que estão se esforçando, se capacitando a cada dia, vai não. Amém? A gente precisa ser diligente naquilo que nós fazemos. Precisamos ser cuidadosos naquilo que nós fazemos. Mas a fé precisa estar envolvida. Olha só, vamos lá entender a questão da ousadia naquilo que nós temos na palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Números, no capítulo 13. Diga comigo, o espírito da fé. Aleluia. A Bíblia diz, vou repetir, a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo. Mas olha só, em Números capítulo 13, a partir do verso 27, estava falando, esse texto aqui é que fala sobre os 12 espias que Moisés enviou à terra, que fora prometida por Deus. Para espiar a terra, conhecer a terra que eles entrariam, amém? Porque foi uma promessa de Deus. E aí diz assim, relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. A Bíblia diz que eles trouxeram um cacho de uva tão grande que precisariam mais de um homem para carregar. Aí diz assim, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Olha só, eles olharam, não, Deus falou que vai dar essa terra para a gente, beleza, vamos lá espiar. Aí eles foram e disseram,
É verdade, Moisés. Essa terra mana leite e mel. Esse é o fruto dela. Ó, como é que é bom, como é que é grande, como é que é saudável. Aí vem a questão do porém. A Bíblia diz: o povo, porém, eles disseram: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, que eram os filhos de gigantes. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Isso é uma fala de medo. Isso é uma fala de incredulidade, porque eles disseram: olha, fomos lá na terra boa, realmente a terra é boa, mana leite e mel, produz muito, a terra é de riquezas. Só que, aí começou, mas é que, porém, os amalequitas, os amorreus, e aí começou a trazer aquele ambiente incredulidade. E essas informações desses 10 homens, ela contaminou o povo. O povo que tinha a palavra de Deus, o povo que tinha uma promessa da parte de Deus, começou a duvidar naquilo que era para eles. Porque aqueles 10 espias, dos 12, 10 espias começaram a dizer: aquele lugar porém, o povo porém, aquela terra porém. Verso 31, diz assim, ó: porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os gigantes, filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Olha só o que a Bíblia diz, ele fala assim, ó: os homens que com ele tinham subido, que com Caleb e Josué tinham subido, não puderam subir contra aquele povo, porque era mais, não, disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, trouxeram uma má fama para aquela terra. Ou seja, aqueles homens que eram responsáveis, mensageiros para confirmar aquilo que Deus tinha falado ao povo, eles começaram a contaminar o coração do povo. E eles começaram a dizer: olha, o povo que está lá é gigante, os caras são grandes, eles são fortes. E aí eles disseram o seguinte: e nós parecemos como gafanhotos diante deles. Eles começaram a se diminuir diante daquele povo. Mas quem foi que deu essa visão para eles? Eles mesmos. Eles, porque Deus não tinha falado para eles que eles eram um inseto. Deus não tinha falado para eles que eles eram como um gafanhoto. Deus falou assim: Moisés, manda os espias lá verem aquela terra que eu hei de dar ao meu povo. Deus falou que daria aquela terra para o povo, mas os próprios espias estavam dizendo: ó céu, ó vida, estava igual a hiena, ó azar, tadinho de mim, quem sou eu? Eu sou como um gafanhoto perto daqueles homens. Eu sou como um gafanhoto, nós somos como gafanhotos que serão esmagados por aqueles homens, por aquele povo. Uma mentalidade que não concorda com a palavra de Deus, uma mentalidade que vai em desacordo com aquilo que Deus falou. E aí nós precisamos entender o que a Bíblia diz a nosso respeito: quem eu sou, o que eu tenho e o que eu posso nele. Porque esse povo, esses 10 espias, com esse testemunho ruim, eles infamaram aquela terra. Aquela terra ficou para aquele povo como uma terra difícil, como uma terra perigosa, como uma terra que devora gigantes. Mas eles tinham a palavra de Deus. Por que que eles disseram isso? Eles tinham a palavra de Deus dentro deles, a promessa que havia sido dada. Por que que eles andaram em incredulidade? Eles deveriam ter crido naquilo que Deus falou. Isso chama a minha atenção e deve chamar a sua atenção também, porque hoje nós temos uma palavra de Deus para as nossas vidas. A Bíblia diz que Jesus, sendo lançado naquele madeiro, ele se fez maldição em nosso lugar. Diga: em meu lugar. Porque maldito era todo aquele que fosse lançado no madeiro. Então ele se fez maldição em meu lugar e em seu lugar. Então não diga que você é maldito.
Ah, é porque eu carrego uma maldição na minha casa, uma maldição na minha família. A Bíblia diz, quando você entrega a sua vida a Jesus, quando você foi nascido de novo, quando você recebeu a vida de Cristo Jesus, toda a maldição foi quebrada. A Bíblia diz que Jesus levou sobre si toda a dor e toda a enfermidade. A dor e a enfermidade que deveria ser para a nossa vida como um castigo por causa do pecado. A Bíblia diz que Jesus pagou o preço, levando sobre si essa dor e enfermidade. Está lá em Isaías 53, 4 e 5. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É uma promessa do Senhor e nós precisamos entender e receber a palavra. Aleluia, nós precisamos entender e receber essa palavra, irmãos. Diga comigo, é pela fé. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 8, verso 9: sendo Jesus rico, se fez pobre por amor a nós, para que por meio de sua pobreza nós enriquecêssemos. Sabe, um filho de Deus não tem que andar em pobreza e em miséria. E eu não estou falando que Deus vai enriquecer com milhões todo mundo, não. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra, e lá em Deuteronômio 28, que a miséria não combina com aqueles que servem ao Senhor. A miséria, a falta, a escassez não é para a minha vida e não é para a sua vida. Deus tem promessa de riquezas para nós, de abundância. Tantos textos, não dá para a gente citar todos os textos aqui. Mas todas essas bênçãos são para nós. Todas essas bênçãos são para nós, filhos de Deus. E muitos filhos estão andando em uma vida de miséria. Ah, é assim mesmo, quando eu chegar lá no céu vai melhorar. Conversa, irmãos. É para hoje, diga comigo, é para hoje. As bênçãos de Deus para a sua vida, para todo aquele que crê, ela é para hoje. As bênçãos são para hoje. Só que esse povo aqui, nós vamos ver agora a fala de Josué e Caleb, na verdade de Caleb. Foi Caleb que falou, vou ler aqui. E nós vamos ver a diferença entre aqueles que creem no que Deus diz e aqueles que não creem. Aqueles que têm o espírito da fé. Olha só o que a Bíblia diz. Deixa eu achar o texto aqui. Aleluia. Abra a Bíblia, Números capítulo 14. Eu não sei o que você viveu esse ano de 2025, mas eu vou dizer, a sua expectativa para o restante de dezembro e para 2026 tem que ser de abundância. Tem que ser a melhor, de paz, de alegria, de restauração na sua casa, na vida dos seus filhos. Sabe, filhos, se você tem um filho que tem problema com droga, filho que está se perdendo, ei, ore ao Senhor e creia que ele será restaurado. Seu filho não foi criado para maldição, seu filho não foi criado para viver nesse mundo, na bagaceira, seu filho foi criado para viver a vida de Deus. Ah, pastor, mas tem tanto tempo que eu oro pelo meu filho, e só vai de mal a pior, e a vida dele não vai bem. Ei, ore ao Senhor e creia. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Você e eu precisamos crer naquilo que a palavra de Deus diz. Números capítulo 14, verso 20, ainda fala desse mesmo assunto, amém? Quando Moisés mandou os espias daquela terra que Deus havia prometido. E aí diz assim, tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, ele falando do povo, porque aqui, nós não lemos todo o texto, mas quando aqueles 10 espias disseram, nós somos como gafanhotos aos seus olhos, aí o povo começou a murmurar, ai Moisés, para que a gente veio aqui? A gente podia ter morrido no deserto, a gente poderia ter ficado lá no Egito como escravo. E começaram a murmurar, a reclamar, e eles estavam com medo e queriam sair fora daquele lugar. Aí Deus diz assim, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei, porém, tão certo como eu vivo e como a toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e todavia me puseram à prova, já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum deles que me desprezaram a verá. Deus estava falando,
vou perdoar vocês. Porque Moisés foi orar ao Senhor, perdoa, Senhor Deus, perdoa esse povo. E aí Deus diz assim, eu vou perdoar vocês. Mas deixa eu te falar, nenhum desses homens que já ao longo dessa jornada viram os milagres que eu fiz no Egito, viram os milagres que eu fiz no deserto, e ainda assim não acreditaram em mim, começaram a murmurar com medo dos gigantes, com medo daquilo que estava dessa notícia, nenhum desses homens vai entrar nessa terra. Nenhum desses homens vai herdar essa terra. E nós conhecemos a palavra que esses homens, Deus mandou o povo voltar para o deserto. E eles rodaram no deserto por 40 anos, até que nenhum daqueles homens mais estivessem vivos. Mas olha só o que Deus fala a respeito de Calebe. Aí ele diz assim, porém o meu servo Calebe, visto que houve nele outro espírito e perseverou, diga comigo, outro espírito. Diga comigo, o espírito da fé. Calebe estava carregado do espírito da fé, ele sabia que tinha uma palavra, ele sabia que tinha uma promessa, e ele disse, eu vou me agarrar a essa palavra, eu vou crer naquilo que Deus tem para mim, aquilo que Deus tem para esse povo eu vou crer, e nós vamos ver a fala de Calebe mais adiante. Mas Deus fala, porém o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. E Deus diz assim, porque Calebe acreditou naquilo que eu falei, porque Calebe permaneceu com aquela palavra que eu trouxe ao seu coração, eu vou fazer ele e a sua descendência entrar naquela terra. Calebe foi um homem ousado, irmãos, isso chama a minha a sua atenção, para que nós sejamos ousados para aquilo que nós temos de promessa do Senhor. Porque ele viu o mesmo gigante que o povo viu, ele viu o mesmo gigante que os 10 espias viram. Mas ele falou, não, peraí, nós temos uma palavra. E tem ainda nessa história, leia depois esse números 13, 14, ele diz, não, nós vamos entrar naquela terra, nós vamos esmagar aqueles gigantes como se fossem pães. Você já pegou um pão na mão e amassou? Você deforma, você estraga, você acaba com o pão. E Calebe diz, não, vamos entrar, nós vamos pegar aquele povo como se fosse pão. Vamos esmagá-los como se fosse pão. Eles tinham ousadia, porque eles sabiam e eles confiavam naquilo que Deus tinha falado a eles. Na promessa de Deus para a vida deles. Amém? E nós precisamos andar com essa ousadia. Nós não podemos andar naquilo que nós vemos. Não é por aquilo que nós vemos, mas é pelo que cremos. É pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Ah não, mas eu estou vendo, eu percebo que o cenário não é favorável, que a situação não é boa. Mas não é pelo que você vê, é por aquilo que você crê. Eu quero finalizar aqui, Números capítulo 13, verso 30. A palavra de Deus diz assim, então Calebe fez calar o povo perante Moisés. Porque o povo estava murmurando. Mas ele vai morrer, e agora Moisés, tinha que ter ficado no Egito, não tinha ficado no deserto, não, porque a gente veio para cá para morrer, agora a gente vai ser esmagado, a gente vai ser... E aí a Bíblia diz que Calebe fez calar o povo. Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Calebe se levantou juntamente com Josué, em uma fé, em uma ousadia em Deus, ele diz, ei povo, para, silêncio aí, ó. Eia, subamos, vamos possuir aquela terra que Deus nos deu. Ele foi ousado para crer, ele foi ousado para acreditar naquilo que Deus disse, só que a palavra diz que o povo não quis dar ouvido para eles. E aí foi o que Deus disse lá no capítulo 14, nós vemos, porque em meu servo Calebe houve um outro espírito, ele possuirá a terra juntamente com a sua descendência. A Bíblia diz que Deus honrou Calebe porque ele creu. E sabe, existe uma promessa da parte do Senhor para a sua vida. Existem coisas que Deus tem falado ao seu coração. E talvez você olhe assim, eu sei que Deus prometeu para mim mudança, transformação, uma nova história na minha casa, na minha vida, nas minhas finanças. Sabe, mas até agora não aconteceu, deixa eu te dizer, acredite, creia. Por causa da incredulidade daquele povo, demorou mais 40 anos para que aquela promessa se cumprisse. Mas a promessa se cumpriu na vida de Josué e de Calebe. Na vida daqueles que
creram. Sabe, eu não sei como você está aqui, eu não sei aquilo que você tem crido diante do Senhor, mas eu digo para você, por aquilo que a palavra de Deus nos mostra, quando nós cremos, acontece. Quando nós cremos, às vezes a gente olha assim, não aconteceu até agora. Muitas vezes não é no nosso tempo, irmãos. Existem coisas que não vão acontecer no nosso tempo, no momento que nós achamos ou queríamos que acontecesse. Mas diga comigo, vai acontecer. Pela fé nós perseveramos, como Josué e Caleb. Pela fé nós permanecemos firmes e cremos e vamos dizer, eia, subamos e possuamos a terra. Porque certamente, diga comigo, certamente, convicção, como Jesus disse, verdadeiramente, se alguém disser, com certeza, se alguém disser a este monte, existe uma convicção que precisa estar no meu coração e no seu coração. Então é tempo de você começar a crer na palavra. Se você não tem acreditado, comece a meditar na palavra. Se encha da palavra de Deus e comece a crer nas promessas do Senhor. Pastor, eu nunca ouvi Deus falar comigo. Eu não tenho promessa nenhuma de Deus. Você ainda não sabe, mas se você buscar na palavra de Deus, você vai ver quantas promessas de vida, de paz, de alegria, de abundância, de prosperidade Deus tem para você. De saúde divina, Deus tem para mim, Deus tem para você. Amém. Aleluia. Nós precisamos crer na palavra, irmão. Se apegue à palavra de Deus. Se apegue a essas verdades. Não é aquilo que você vê. Não é pela economia do Brasil que vai bem ou que vai mal. Não é por aquilo que a Bolsa de Valores está se movimentando. É por aquilo que você crê. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pede ou pensa, conforme o poder dele que opera em você. É através do poder de Deus. O meu papel e o seu papel é crer nas Escrituras. Eu não conheço promessa nenhuma, então começa a ler a palavra de Deus, você vai começar a conhecer. Você vai ver que na Bíblia existem promessas da parte de Deus para nós que somos filhos. Existem sim promessas que são específicas para a vida do Joselito, para a vida do Regis, para a vida do Márcio. Existem coisas que Deus quer fazer especificamente na vida de cada um de nós, de forma individual, diferenciada. Mas existem promessas que já estão na sua palavra, que estão na Bíblia de Deus, na Bíblia, que Deus prometeu para mim e para você. E é claro que não vou ler todas essas promessas aqui, não temos tempo para isso. Mas você e eu precisamos crer naquilo que as Escrituras dizem. Diga comigo, eu creio, por isso eu falo. Então começa a falar aquilo que você tem desejado no seu coração. E olha, eu vou finalizar com esse versículo que diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Deus quer realizar desejos que estão no teu coração, mas você precisa se aproximar dele, se agradar, ter um relacionamento próximo com Deus. E aí você vai crer e vai falar e vai acontecer. Diga comigo, eu creio, eu falo e eu vejo. Amém? Você pode ficar de pé? Aleluia, o Senhor é bom. Sabe, eu não sei como tem sido a sua vida. Ateuzinho, não precisa vir não, deixa só o N aqui. Obrigado, gente. Eu não sei aquilo que você tem vivido, aquilo que você tem enfrentado, mas hoje pode ser uma noite que você vai decidir crer conforme a palavra de Deus. Sabe, a iniciativa é nossa, a palavra de Deus já nos ensinou o que fazer, como fazer. E a decisão é minha, a decisão é sua hoje, de olhar para a palavra de Deus e dizer: Senhor, eu estava desanimado, eu estava cansado, eu estava até desesperançado. Mas eu creio que o Senhor é poderoso para reverter todo esse quadro. O Senhor é poderoso para trazer restauração à minha casa. O Senhor é poderoso para trazer restauração à minha família. O Senhor tem poder para trazer restauração na minha vida profissional, nas minhas emoções. Deus é um Deus de cura, irmãos. Quando a Bíblia diz que Ele levou sobre si toda a enfermidade, porque Ele desejava que vivêssemos em saúde divina, saúde no nosso corpo, saúde na nossa alma. Deus é um Deus de restauração. Então eu convido você nessa hora a fechar os seus olhos e fazer uma oração sua com o Senhor, ao Senhor,
Entrega a sua vida a Ele, se renda a Ele. Sabe, decida crer na palavra. Começa a dizer: Senhor, essa noite eu decido crer na Tua palavra. Essa noite eu decido crer naquilo que o Senhor diz nas Sagradas Escrituras. E aí talvez você diga: eu não conheço muito da Bíblia. Então eu digo para você: começa a conhecer. Coloque no seu coração o propósito de conhecer a palavra de Deus, o propósito de se render ao Senhor e ouvir a sua voz. Aleluia. Pai querido, nós te damos graças pela Tua palavra. Obrigado, Pai, pelas Tuas instruções. Obrigado pelas Tuas orientações, que nos ensinam a como nos comportar diante das circunstâncias, como vamos andar, como vamos nos mover. Eu te agradeço, ó Pai Celestial, porque ouvimos falar de Ti, do Teu amor, do Teu cuidado, do Teu zelo. Nós ouvimos da Tua palavra e entendemos que precisamos crer na Tua palavra. Precisamos ser ousados para crer, ainda que os nossos olhos estejam vendo algo diferente. Ainda que os nossos olhos estejam nos mostrando algo diferente do que cremos, Pai, nós precisamos permanecer crendo. Crendo no Senhor, crendo na Tua palavra, no Teu amor. E nos ajuda, Senhor Deus, nos ajuda a restaurar essa fé essa noite. Nos ajuda a nos levantar em fé essa noite, para crer em coisas diferentes. Onde havia morte, havendo vida. Onde havia desânimo, havendo um novo ânimo. Onde havia cansaço, havendo restauração das forças, Senhor. Que sejamos restaurados, fortalecidos para crer na Tua palavra. Eu oro por cada um dos que aqui estão, Senhor, para que venha pelo poder do Teu Espírito um novo ânimo, uma nova força, uma nova esperança no Senhor. Que a fé seja ativada nessa noite, que a fé seja ativada em nossos corações nessa noite, para crermos naquilo que nos parece impossível, mas que para o Senhor é possível. Que possamos crer naquilo que os nossos olhos dizem que é impossível, que não vai acontecer, mas a Tua palavra diz que é possível e que o Senhor vai fazer em nossas vidas. Que tenhamos essa ousadia para crer em um novo tempo, em uma nova estação, em um novo resultado na nossa casa e na nossa vida, Pai. Que haja em nós ousadia para crer no Senhor. E eu te agradeço, Pai, pelo Teu Espírito nos conduzindo, o Teu Espírito falando aos nossos corações nessa noite, Senhor Deus, em nome de Jesus.